Bom, a gente vai falar hoje sobre fé e finanças. Qual é a ligação entre essas duas coisas? Já fica logo como essa sendo a primeira pergunta, Rani. Qual é a ligação, né, entre fé e finanças? Alcineia, é importante que o nosso público entenda que Deus está muitíssimo preocupado em saber como é que está a nossa situação financeira. Não é à toa que na palavra de Deus existem mais de 3.000 passagens bíblicas que fazem menção ao aspecto financeiro. Isso mostra como Deus está preocupado com a nossa saúde financeira. Rani, como é que a fé pode influenciar diretamente em você ter dívidas ou não? É interessante essa pergunta porque as pessoas querem resolver os problemas. Ou as pessoas querem procurar um produto, um equipamento, uma prestação de serviço para atender uma lacuna dentro do seu coração ou na sua vida. As pessoas hoje, infelizmente, elas não são contentes com aquilo que elas têm. Deus diz que é importante você viver de forma contente. O apóstolo Paulo já fala sobre isso. Então, a fé está diretamente relacionada ao contentamento. Ela está diretamente relacionada com contentamento, porque o contentamento ele é um princípio financeiro e é um princípio bíblico. Paulo fala sobre isso. Eu tenho que ser feliz tanto no pouco quanto no muito. Infelizmente, as pessoas não conseguem ser contentes. Cada vez mais querem adquirir para suprir um vazio existencial. O que Deus quer é que você seja contente e que você reconheça que a provisão que você precisa, o suco, o alimento, a roupa, é Ele que te dá. Não é o teu trabalho, é Ele, é Deus. Bom, para quem é cristão, a responsabilidade, né, de ter uma vida financeira organizada, ela é maior ou isso não tem nada a ver com essa questão de ser cristão ou não? A gente constantemente fala aqui que o nível de inadimplência ele tem aumentado ao longo dos últimos anos. São mais de 63 milhões de brasileiros que estão inadimplentes. E dentro desse bloco de inadimplentes, nós temos cristãos. Agora, qual é o grande X da questão? É que eu não posso ser um cristão simplesmente de teoria. Eu tenho que ser um cristão de prática. Prática é o quê? Viver dentro do princípio da palavra de Deus. Se Deus diz, faça dessa forma, nós precisamos fazer dessa forma. Porque a palavra diz o seguinte, o princípio da sabedoria é qual? O temor a Deus. É confiar em Deus, é se entregar a Deus. Então nós que somos cristãos, nós temos uma responsabilidade muito grande. Qual é a responsabilidade? Dar um bom testemunho. Um bom testemunho, inclusive sendo bons pagadores, não tendo dívida, honrando o nosso compromisso todos os dias. Se você abrir a palavra de Deus lá em Jó, no capítulo 1, no verso 1, diz assim, havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Ele era um homem íntegro, reto, que temia Deus e se desviava do mal. São 4 características que nós cristãos precisamos empregar no nosso negócio e na nossa vida financeira também. Ser íntegro, ser honesto, ser reto, obedecer a Deus e se desviar do mal. Interessante que hoje, de um lado você tem o bem, de outro lado você tem o mal. Sim. O cristão ele quer andar na linha, mas a palavra diz, se distancie do mal. Mas aonde é que o cristão quer andar? Em cima da linha. Andar longe do mal é estar cada vez mais distante. E esse mal aqui em cima dessa linha pode ser tão simplesmente a quantidade de dívidas que hoje nós temos, que está tirando o nosso sossego. Como é que se consegue saber os princípios bíblicos a respeito disso, de finanças? É claro que a palavra de Deus ela é composta não tão simplesmente do Antigo Testamento nem do Novo Testamento. A palavra de Deus ela é um conjunto de livros. Se você abrir a palavra de Deus, de Gênesis até o Apocalipse, você vai entender o que é que Deus quer para você. Se você for andando Adão, Noé, Abraão, Moisés, Isaac, Jacó, Jó, Davi e assim por diante, você vai perceber que todos foram homens prósperos.
homens abençoados. Sabe por quê? Não é porque eles perseguiam a bênção de Deus. Não. Eles estavam atrás do Criador, estavam querendo adorar a Deus. Quando nós estamos atrás do Criador, seguindo as orientações do nosso Deus Todo-Poderoso, há recompensa. E a recompensa é o quê? É viver uma vida aqui nessa terra abençoada. Muita gente até critica, né, os evangélicos, porque tem muito evangélico que é caloteiro, tem muita gente que até fala assim, eu não entendo, essa pessoa vive na igreja, mas é uma pessoa que não paga as dívidas, é uma pessoa que vive na pobreza, vive passando necessidade. Né? Como é que se explica isso? Interessante que a própria palavra de Deus nos dá uma orientação em relação a isso. Nós não podemos viver com inveja dos ímpios. Uhum. Existem muitas pessoas que são bem-sucedidas, mas que não obedecem à palavra de Deus. Ok? Esse é o primeiro aspecto. Existem. Mas porque são organizadas, são planejadas. Né? Existem. Uhum. Agora o que acontece? Eu não tenho que estar focando neles. Eu preciso entender o seguinte: o que é que eu estou fazendo na minha vida que não está dentro dos princípios de Deus? Essa é a pergunta. A pergunta, Alcineia, o quanto é suficiente para mim? Deus diz que Ele quer te dar o suficiente para que você viva bem. E Ele diz o seguinte: eu vou te dar mais do que o suficiente para que você possa abençoar outras pessoas. Uhum. Agora as pessoas querem o quê? Muito, muito, tão simplesmente para inchar. Deus diz: eu quero te utilizar como um canal para abençoar outras pessoas também. Uhum. É isso que nós precisamos empregar na nossa vida. Fazer o quê? Ser um canal de bênção para a vida de outras pessoas também. E aí entra a nossa parte, né? Deus confia também na gente para que a gente possa saber administrar as nossas finanças de acordo com o padrão que Ele estabelece na Bíblia, né? É claro, por isso que não basta tão simplesmente Deus querer. Uhum. Né? Ele diz o seguinte: eis que estou aonde? Na porta do teu coração. Então a gente aprende uma lição com isso também que serve para a nossa vida financeira. A fórmula, para quem gosta de fórmula do sucesso, é duas. Uma é o querer de Deus. O Deus, Ele tem que querer. Uhum. E o outro é o teu querer e fazer. Não é tão simplesmente esperar que Deus possa fazer por ti aquilo que você mesmo que está me ouvindo e sabe, você mesmo pode fazer. Ok, muito bom esse bate-papo. Vamos continuar falando disso nos outros programas? É muito legal. Olha, Rani, mais uma vez, muito obrigada. Falamos aqui sobre fé e finanças, dando dicas aí, né, como educador financeiro, sobre como você pode ser uma pessoa organizada financeiramente, planejando, né, e adotando aí para a sua vida, né, que essa foi a dica que ele deixou aqui, os princípios estabelecidos na palavra de Deus, não é isso? É isso aí. E tenha certeza que a partir do momento que você vive os princípios de Deus em sua vida, a sua vida nunca mais será a mesma. Que bom! Vamos praticar então esses princípios, né? É isso aí. Muito obrigada. Okay.